quem chegou agora, meu nome é Thaís Maciel e hoje eu tô aqui pra conversar, abrir meu coração um pouco com vocês sobre os sonhos e o que eles podem estar querendo nos dizer diariamente. Porque mesmo que a gente não lembre, todo mundo sonha. E o ato de lembrar e interpretar o nosso sonho é um exercício, como eu sei disso empiricamente. Quando eu tinha em torno de uns 12 anos, 11 anos, e eu tenho uma melhor amiga que na época era unha e carne, a gente ia todos os dias juntas, porque ela era minha vizinha de frente também. Todos os dias eu contava os meus sonhos pra ela, pelo menos os últimos sonhos que eu tive, que eram os que eu lembrava, ou os sonhos assim que mais me marcaram. E a cada dia que passava nesse exercício, eu me via contando com uma riqueza de detalhes e de interpretações que eu sabia que tinha a ver com alguma coisa que eu estivesse passando ou alguma mensagem pra mim em relação a outras pessoas. Era realmente uma conversa com o meu inconsciente ou com a espiritualidade. E quando eu não lembrava de certos aspectos, eu ficava irritada, eu falava assim, gente, não lembrei, Marília, tem uma parte assim que eu não lembro, e aí continuava contando sobre o que eu lembrava. E eu tive uma ideia de pegar um caderno e colocar ele embaixo do meu travesseiro, assim, enfiado uma caneta assim na lateral dele, pra quando eu estivesse sonhando, despertasse um pouquinho, aí eu ia lá e escrevia o que eu tinha sonhado com letras garrafais, porque tava escuro o quarto, né? Pegava e escrevia certinho, não, eu escrevia tudo que tava na minha cabeça, assim, de olho fechado mesmo, e voltava a dormir. Aí chegava de manhã, eu lia tudo que eu tinha sonhado, aí eu contava pra essa minha amiga na hora que eu estivesse descendo pra ir pra escola. Na medida que eu fui fazendo esse exercício, eu lembrava dos meus sonhos diariamente, de detalhes impressionantes, e o que eles me diziam eram coisas extremamente esclarecedoras. A partir desse momento, né, desse fascínio, desse esforço, eu desfrutei de muito esclarecimento, conversas sagradas mesmo, com a minha intuição e com o mundo espiritual, porque a mediunidade ela pode se manifestar de muitas formas diferentes e todos nós somos um pouco médiums, né? Mas o que me intrigava era que a minha mediunidade, ela se manifestava muito no sonho, muito. E nem sempre os sonhos têm lógica, nem começo, nem fim. Assim, do nada, sei lá, um sapo me atacava e eu com rodo empurrava ele. Por exemplo, os sonhos são assim, eles têm um padrão aleatório. Só que no final das contas, quando você consegue associar uma coisa ao seu inconsciente, aquilo tem muito sentido em relação ao que a gente tá passando ou o que a gente precisa saber para seguir mais esclarecido, mais consciente da vida que a gente leva, das pessoas que nos cercam e do motivo disso tudo acontecer, né? Que é essa faculdade eterna que é a vida. E por mais que isso pareça uma doideira, é uma doideira que intriga muitas pessoas, se não a maioria das pessoas. Porque quem nunca, né, teve um sonho e foi lá e pesquisar o que significa sonhar com batata quente. Tem até pessoas que tentam a sorte em jogos de azar. Como o sonho é uma coisa profunda, individualmente fantástica. Vou destrinchar um pouquinho aqui em relação a sonhos e acender uma chama aí pra você dar mais atenção pro que você lembra em relação aos seus sonhos. O bom de sonho, né, porque quando eu era criança e sonhava que a minha mãe tinha morrido, era completamente desesperador, a ponto de eu acordar e falar assim, graças a Deus é um sonho, meu Deus, como se fosse uma chance a mais pra eu estar usufruindo da vida dela, porque por algum motivo entra na nossa cuca que é uma premonição, né? E premonições também existem em sonhos. Sonhar isso e aquilo, e quando vê isso e aquilo acontece no outro dia, 3 dias depois. E é impressionante que você pode até ter comentado com alguém, nossa, eu sonhei sobre isso e aquilo, quando vê o negócio acontece. Então, assim, é como se alguém já tivesse te preparado para aquilo emocionalmente, para quando acontecer, você não ficar tão impactado, porque no final das contas você já sabia. Mas eu mesma só tive um sonho premonitório e não foi nada de importante. Tive o meu ventilador, ia cair no chão, quebrar, espatifar, eu ia ter que comprar outro. Aí passaram 3 dias, meu ventilador quebrou e aí espatifou, eu tive que comprar outro. Eles são uma linguagem espiritual e são aspectos do nosso inconsciente. Mas o nosso inconsciente, ele é muito ligado à espiritualidade, porque ele tá ligado à nossa intuição. E talvez mensagens direcionadíssimas estejam sendo enviadas constantemente pra gente, que se a gente soubesse interpretar, com certeza facilitariam certas coisas. Até a própria compreensão da nossa realidade, sabe? Uma aceitação do porquê aquilo tá acontecendo, qual é o amadurecimento que eu preciso tirar dessa situação. Os sonhos podem ser os meios pelo qual as respostas estão sendo enviadas. Para mim, sonho não é só sobre imagens desconexas ou sensações sem contexto, sabe? Por mais que sejam isso também, o sonho é uma ferramenta muito poderosa
pro direcionamento e conhecimento pessoal. Ele é muito generoso, porque ele tá ao alcance de qualquer um de nós. A maioria das pessoas não utiliza desse recurso maravilhoso de autoconhecimento, que são nossos sonhos. Uma das coisas que eu mais gostava também, de quando eu morava na República, era que em todas as manhãs, assim, no café da manhã, eu também contava meus sonhos para minhas amigas. Cientificamente falando, o sonho é uma atividade cerebral que acontece vários eventos na fase REM do sono. É uma fase que a gente move o olho rapidamente, assim, ó, como se a gente estivesse vendo tudo, literalmente. E esse é o último estágio do ciclo do sono. Depois a gente recomeça novamente no sono leve. Para Freud, por exemplo, os sonhos são mensagens do nosso inconsciente sobre desejos reprimidos. Agora, segundo Jung, eles são uma tentativa da nossa consciência de ajustar ou recompensar certas situações que nós experienciamos. Por exemplo, se eu tô vivendo uma fase muito difícil da minha vida, nossa, eu tô sendo traída pelo meu marido, isso tá me afetando demais, eu tô perdoando, não tá adiantando nada. Aí eu vou lá e sonho que eu encontrei o amor da minha vida, que é a pessoa que mais me respeita, sabe? Agora, na visão espiritual, sonhar é reviver uma lembrança da alma, como se a gente estivesse revivendo lembranças da nossa alma. E aí, com toda a especificidade, né, e os significados, isso não significa que é lembrança de vidas passadas ou lembrança do que já aconteceu, mas sim lembrança do que nós fazemos enquanto dormimos, o que nosso espírito faz enquanto a gente dorme. Vou dar um exemplo. Eu sempre sonho com uma casa. É uma casa pra mim. Eu tenho absoluta certeza que a minha é o meu lar lá no plano espiritual, porque é sempre a mesma casa. E a sensação de pertencimento lá é tão maravilhosa. Eu sinto assim que ela é, sabe, assim, cada detalhe da casa, até a paisagem que tem da janela da minha casa, é perfeita. E ela já veio em vários sonhos diferentes em que eu tava nessa mesma casa. Então isso é como se fosse uma lembrança da minha alma, assim, como se eu desse um hello lá na minha casinha e tivesse voltado aqui pro meu corpo, pra matéria, durante o dia. E lá é meu lar, verdadeiro. Cara, eu sei, assim, até a cor, sabe, a sensação de estar... Nossa, é uma coisa muito real. Como os sonhos são reais, né? Colorido. Nossa, é impressionante. Ou quando a gente encontra seres, né, que falam coisas pra nós. Pode ser pessoas, podem ser, assim, incorporadas em pessoas que a gente já conhece, pessoas que já partiram. No espiritismo é como se fosse uma emancipação da alma. Quase que se a gente se despedisse rapidinho, sabe, do corpo. E a gente fica ligado ao nosso corpo através de um cordão. É um cordão lúdico, assim, como se fosse um fio de prata. Imagina um fio de prata. Ele não tem limite, sabe? Não é igual uma corda de 2 metros, 3 metros. Ele é um fio que nos conecta à vida material. E quando esse fio se rompe, é quando a gente parte, né? E o nosso corpo morre, basicamente. E a gente ganha autonomia e liberdade, a gente volta a entender quem realmente somos. Essa oportunidade de estar lá, sabe? Na nossa verdade, porque basicamente aqui é uma experiência, né? E lá é a nossa verdade, lá é a nossa casa real, nosso estado, né, verdadeiro, como seres conscientes. E aqui é uma experiência de provações. E quando a gente parte melhor do que a gente chegou. Por mais que a gente fique estagnado por muito tempo, não existe regredir, por exemplo, eu tô menos evoluído do que há um mês atrás. Impossível. A gente sempre evolui. É a mesma energia do Big Bang, né? Ele só se expande, o universo só cresce nessa mesma energia. Não tem como você voltar, sabe? Mas por esse motivo, nem sempre nós temos a capacidade de entender e compreender o que aconteceu, né, lá no mundo espiritual. Eu já tive sonhos tão esclarecidos, assim, que me explicaram de A até Z o porquê certa coisa aconteceu e qual sentimento eu tinha que ter em relação a isso, e o que eu tive mesmo. Que eu acordo do sonho assim... falo mais nada, não preciso entender mais nada, já tá tudo explicado aqui, o que rolou. E o Pedro fala, Thaís, meus sonhos são uma doideira, sabe? É eu sendo atacado por um carro robô que me jogou do penhasco e eu saí correndo, flutuando. Quando são esses esclarecidos, eles têm muita coerência. E algumas vezes eu acordo cansada porque eu me cansei no sonho. Você se cansa tanto no sonho que você acorda exausto. E quando é pesadelo, né, que doideira, a gente parece que... E em momentos também, a percepção de presença, né? E essa percepção de presença, de espírito, é porque assim, o que aconteceu? Teve uma vez que aconteceu uma coisa muito esquisita e estranha comigo e eu vou contar pra vocês. Foi assim, eu morava uma cidade vizinha que chama Caxambu, porque eu estudava na escola lá. E aí, pra não ficar indo e voltando de ônibus, eu comecei a morar lá. E meu pai e minha mãe moravam aqui
na cidade deles, que é bem pertinho. Tá, teve um dia que eu dormi de barriga pra cima e eu tive aquela experiência de, chama paralisia do sono, cientificamente falando, e falando de acordo com a espiritualidade, é uma projeção astral. E nessa projeção astral, que é como se fosse qualquer outro sonho, eu estou paralisada, ou seja, eu fico com o olho meio aberto, meio fechado, eu não consigo levantar, mesmo sabendo que eu estou deitada, eu não tenho forças para me erguer, entendeu? Tipo, você não consegue acordar, você fica paralisado, isso é muito comum, tem muita gente que tem isso. E aí eu tava nessa paralisia, e abrindo meu olho lentamente, assim, ó, eu conseguia ver meu pai com uma blusa azul e uma blusa azul clara e uma bermuda bege. Ele tirava a mão do bolso, assim, ó, parece que pegava alguma coisa e entregava pra alguém. Pra um lado e pro outro, andando e tal. E eu, sem conseguir abrir meu olho, até que em algum momento eu consegui sair, né? Você consegue acordar com muito custo, você consegue acordar. E aí eu falo assim pra menina que morava comigo, em Caxambu, falei, Sofia, meu pai veio aqui? Porque eu vi ele, assim, perfeitamente aqui na minha frente, só que eu não conseguia acordar pra poder falar com ele e tal. A Sofia falou assim, não, Thaís, seu pai não veio aqui, te garanto. Juro, meu sentimento foi assim, eu tenho certeza, Sofia, que eu vi o meu pai, não tem como eu falar, gente, meu pai, eu tenho certeza que eu vi ele, gente, que isso, eu não tô louca. Eu vi ele com todas, assim, detalhadamente, o que ele tava fazendo, andando e tal, não sei o que. Aí, eu fui e liguei pro meu papai, falei, pai, benção, como é que o senhor tá, não sei o que. Poderia me falar, por favor, a cor da sua bermuda e da sua blusa que você tá usando, ou usou hoje, sei lá. E ele simplesmente falou exatamente as cores das roupas que eu vi ele no meu sonho. Gente, não tinha como ninguém ter me contado, ninguém ter falado, sabe, não tinha como eu saber. E isso, aquilo ali, me deixou, assim, em choque. Eu falei, como que eu vou negar a espiritualidade? Gente, pra mim, foi inegável, assim, o tanto que eu falei, que é isso? Que aconteceu? Eu perguntei, pai, onde é que você estava agora há pouco? Eu tava lá na lotérica pagando conta, Thaís. Falei, então, exatamente assim, eu vendo ele tirar a carteira do bolso e passando alguma coisa. O que aconteceu foi uma viagem astral em que eu observava meu pai. E isso foi uma coisa, assim, que não teve significado, não teve nada, a não ser me provar, assim, que isso rola. Pelo menos pra mim, não tinha como. Gente, como que você vai adivinhar uma coisa dessa cor que a pessoa que tá em outra cidade usou de roupa? Das primeiras vezes que eu tive absoluta certeza de que sonho não era uma coisa à toa, sabe? Mas assim, não tinha nada de especial, entendeu? Mas foi assim, uma visão que eu tive. Foi muito doido, foi muito doido. Eu, doida da cabeça, comecei a tentar fazer essa viagem astral de novo e de novo e de novo. Tava lá eu deitada, do mesmo jeito que eu deitei, tentando, nossa senhora, forçar essa viagem astral, tá? Falei assim, não, eu vou desenvolver essa habilidade, eu quero viajar astralmente, assim, pra onde eu quiser e controlar isso e tudo mais. Eu emocionei, né? Emocionei demais. E não respeitei, porque eu queria a todo custo, sendo que a vida não é assim. Talvez eu não tivesse nem maturidade pra ver o que eu veria e nem capacidade de manter minha sanidade, talvez. Sabe? Passado muito tempo eu tentando fazer isso, só tentativas falhas. Até que em um momento, quando eu voltei, retornei pra minha casa aqui um dia, eu falei, vou tentar hoje de novo. E por um momento, eu viajei astralmente. E nesse momento, eu só vi coisas negras e me abateu um medo tão grande de estar vulnerável naquele lugar negro, onde, tipo assim, tudo era escuro e espíritos escuros, densamente energizados, estavam ao meu redor, parece assim que me consumindo, me sugando. Isso é até comum, viu? Muitas pessoas têm isso também quando elas estão em paralisia, tipo, pessoas te sugando. A gente dá até medo de, sim, sufocando, várias coisas. Mas, que é tudo desconhecido, né? Eu não tinha sanidade para aquilo, nem maturidade, nem conhecimento do que tava rolando. Em um momento inesperado, um anjo, que eu tenho certeza que foi um anjo ou uma pessoa que me queria muito bem, me tirou de lá rapidamente. Eu só lembro de ver um vulto branco, assim, sabe? Era um vulto e ela tinha até uma roupa, uma forma e tal. E ela vinha, me tirava e me jogava de novo. E aí eu acordei. E nesse momento que eu consegui acordar, eu só pedi, nossa, desculpa, eu tenho total respeito em relação à espiritualidade e que eu tava forçando a barra, entendi a lição, ok, entendi a lição. Então nem sempre são coisas boas. E quando a gente se aprofunda sem respeito, né, a gente fica suscetível a certos aprendizados, né, não tão legais. Ou seja, você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, mas a gente tem que aprender. Mas da mesma forma que existe essa projeção, também tem pessoas que têm realmente muitos sonhos premonitórios. E isso é uma comprovação que você tem uma percepção mística. Não tem como negar
Existem os sonhos recorrentes, que eles acontecem várias vezes em relação a alguma coisa. Pode ser em relação a pesadelo, pode ser em relação a coisas boas e tranquilas também. E isso vem pra nos alertar de situações que merecem a nossa atenção por algum motivo ali, sabe? A gente precisa solucionar alguma coisa o quanto antes. E esse sonho está te alertando, já está dando sua hora, anda mesmo, acelera. Tem sonhos de cura, em que a gente tá curando alguém, ou alguém está nos curando, alguma ferida. Isso é um alerta também pra saber como estamos cuidando do nosso corpo, ou como estamos cuidando das pessoas ao nosso redor. Tem os pesadelos, que são os sonhos perturbadores, né, que nós temos. E realmente eles impactam muito o nosso coração, porque eles pegam exatamente em feridas que incomodam. E tá aí a causa, sabe? Tá aí o autoconhecimento que a gente precisa saber. Por que é que aquilo te impacta tanto? Mas pesadelos também têm a ver com traumas psíquicos que a gente tem. Coisa que incomoda, mas que a gente esconde, que a gente coloca debaixo do tapete. Mas vem de formas desconectas ou da forma como for, mas você entende por que que aquilo te incomoda tanto, te causa tanto arrepio, repulsa, medo. Pode ter a ver com a nossa frequência energética, se a gente tá muito tenso, muito estressado, ou até mesmo espíritos obsessores. E se forem muito constantes, provavelmente nosso espírito tá vagando por lugares sombrios no momento que a gente dorme, no plano espiritual. Tem os sonhos épicos ou cósmicos, que são sonhos extremamente fantásticos. São marcantes e os detalhes ficam muito vivos na nossa memória. E a gente lembra deles como se a gente tivesse sonhado ontem, de tanto que fica na nossa cabeça. E aí provoca a sensação de ampliação da nossa consciência. Momentos assim pra gente resgatar o quão grande nós somos e ter certeza disso durante a vida. Tem sonhos progressivos, que é como se fosse uma série. Cada hora acontece uma coisa de evento, como se cada dia a gente sonhasse com um episódio. Isso é uma forma do nosso espírito nos chamar a atenção para solucionar algum problema de várias formas diferentes. Ele meio que oferece várias óticas, várias perspectivas, sabe? Aquela mesma situação. Tem os sonhos mútuos, né? Que são pessoas diferentes, de diferentes lugares, que existe uma conexão tão forte que sonham a mesma coisa, E isso é engraçado, porque já aconteceu comigo. Eu e a minha melhor amiga, a gente sonhou a mesma coisa, que foi relacionado a um problema da nossa terceira melhor amiga, em relação, tipo assim, a um ex dela e tal, que ele tava extremamente tóxico pra ela. Eu contei: amiga, sonhei isso. Ela falou assim: Thaís, eu sonhei muito parecido com isso, pelo amor de Deus, não tô acreditando. E detalhou tudo, sabe? Aí depois a gente conversou com a nossa amiga em relação ao nosso sonho, pra ela tomar partido no que deveria ser feito pela própria vida. E pra Bíblia, né, os sonhos é uma forma de Deus conversar com seus filhos na Terra. Que Ele não só nos dá o privilégio de sonhar, mas também de interpretar o que eles significam. Tem várias passagens na Bíblia que tratam isso. São os sonhos proféticos e reveladores, como se Deus tivesse derramado uma profecia sobre aquela pessoa por meio do sonho. Você tem que fazer isso, aquilo, que isso vai ser o melhor. E a pessoa tem tipo aquele insight e começa a agir da forma como Deus conversou com ela. Tem os sonhos alertadores, é a função de trazer instrução, aviso. Sonhos encorajadores, que incentiva as pessoas, sabe, a fazer aquilo que realmente vai dar certo, acredita. Então assim, os sonhos, eles nos fascinam desde que o mundo é mundo, né? Ainda há muito a se explorar em relação a eles. Seja sob a ótica da ciência, ou da ótica ocultista, que no caso são das coisas que a gente não enxerga, mas que nós cremos. Os sonhos são eventos fundamentais para o funcionamento do nosso corpo, mente e espírito. É a linguagem como o nosso eu superior se comunica com nós mesmos. Pra gente se atentar a coisas que geralmente a gente não tá prestando atenção, eles têm uma linguagem universal e uma linguagem pessoal. Por isso que é muito complexo e simples ao mesmo tempo. Por exemplo, sonhar com água está relacionado com as nossas emoções, mas tem que ver como ela se apresenta. Se ela é clara ou turva, se ela tá corrente ou parada, se é um lago lindo, calmo ou um mar muito agitado. Não dá pra ser uma receita de bolo. Não tem como a gente ter um dicionário dos sonhos, assim, que vai exemplificar 100% o que aquele sonho significou, porque de alguma forma você precisa dar a resposta. Então a gente vai ter que aliar essa linguagem universal com a nossa resposta interna do que aquilo ali tá falando pra gente. E essa linguagem só a gente sabe. É o que a gente tá vivendo agora, é o que a gente tá sentindo. E só a gente experienciou aquele sonho, nem explicando explicitamente. Não dá pra gente descrever o que a gente viveu em sonho. Dentro do sonho, tudo tem um significado. E a maioria das vezes usam elementos do nosso cotidiano, para que a gente possa entender um pouco mais facilmente.
tudo que a gente precisa fazer é lembrar deles e saber interpretar. E isso é possível através do significado universal, que dá pra você dar um Google lá, com a sua verdade, a sua intuição, que só você experienciou aquele sentimento da forma como aconteceu. Eu espero ter contribuído aí com a sua curiosidade para interpretar melhor os seus sonhos, com a sua individualidade. E pode ter certeza que esse hábito de interpretações torna a nossa vida mística. É como se a gente desse oportunidade para que essa comunicação aconteça mais frequentemente. Se eu contribuir de alguma forma aqui para o seu esclarecimento, lembra de dar o like e se inscrever no canal. Eu espero muito você no próximo vídeo.